O texto que eu gostaria de partilhar com os irmãos nesta manhã, manhã de ceia do Senhor, é um texto que quando eu leio, eu sinto um profundo temor no meu coração. Se você me perguntar, pastor, o que é temor? Eu diria assim, temor é respeito, temor é aquela sensação de antecipação de algo extraordinário que está para acontecer, mas de algo que é tão maior, tão majestoso, tão soberano acima de nós, que resulta em medo. Olha aqui para mim, medo, eu não errei a palavra. Pastor, você está dizendo que a relação com Deus pode ser pautada no medo? Estou, e deve, não só no medo, mas também no medo. Porque eu já ouvi muitos cristãos dizer, não, a relação com Deus é uma relação muito especial, porque Deus ama a todos e Deus é cheio de graça e pronto. Presta atenção, graça não é a mesma coisa que conivência. A graça de Deus existe. Sua misericórdia é renovada sobre nós, Mas observe, quando você vai para as páginas do Antigo Testamento, e algumas experiências narradas no Novo Testamento, elas apontam para homens e mulheres que, em mantendo, num determinado momento da sua história, uma relação mais estreita com Deus, ou presenciando a presença de Deus, ou sinais da presença de Deus, estes homens caíram por terra, lançaram o seu rosto no pó, alguns sentiram os joelhos trêmulos, outros desmaiaram. Do quê? Medo, de temor diante do Deus Todo-Poderoso. Quem de nós estaria na presença de Deus e não sentiria essa sensação, esse misto de conforto, mas também de medo? Então, quando eu leio essa passagem, que nós vamos ler juntos agora, ela me traz essa sensação ao coração. E eu acredito ser essa uma experiência necessária a todos nós, na renovação do nosso compromisso com este Deus, num culto de ceia, que não é algo feito meramente por força de uma tradição, mas uma experiência que herdamos de Jesus Cristo, que nos foi deixada por Ele, que nos relembra o seu sacrifício, a sua morte, mas nos relembra também o vínculo que temos com Ele e o discernimento da igreja como seu corpo. Então eu creio que esse texto vai trazer ao seu coração o mesmo temor que trouxe ao meu. E nós vamos retirar dele pequenos reflexos para a nossa experiência e para este dia tão especial. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler do verso 1 até o verso 29. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 29. Diz assim, palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados da tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra
do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ora, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual a ouviram. Os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou de todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram
o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. A carta de Hebreus é considerada como a carta mais elegante do Novo Testamento, por causa do seu estilo literário, mas é também uma carta de conteúdo doutrinário profundo. E você pode ver que num texto tão curto como esse, apenas 29 versículos, se pode extrair tantas reflexões para a nossa vida. Podemos usar esse texto como um trilho, através do qual podemos guiar a nossa experiência com Deus neste mundo, a nossa peregrinação neste mundo. Alguns dizem que essa carta foi escrita por Paulo, mas a maioria dos estudiosos diz que não, porque ela não possui o estilo literário de Paulo. Paulo era mais direto. Paulo sempre começava suas cartas com uma introdução que lhe era peculiar, falando dele como apóstolo de Cristo Jesus. Isso não se repete aqui. Outros argumentam que talvez tenha sido Timóteo, mas provavelmente não, porque Timóteo era de uma raiz grega. E o autor desta carta demonstra uma afinidade muito grande com aspectos do judaísmo e de quem viveu inserido neste contexto da religião judaica e de todos os desdobramentos da história e da cultura judaico-cristã. Talvez Apolo, talvez Clemente de Roma, não se sabe exatamente. O que se sabe apenas é que o conteúdo desta carta é tão profundo que os pais da igreja rapidamente a reconheceram como inspirada por Deus e digna de fazer parte do cânon sagrado, razão pela qual ela veio parar nas nossas Bíblias, nas Escrituras, como texto sagrado. É uma carta de conteúdo extenso, profundo, difícil, não é uma carta simples de ser lida, que fundamenta a fé cristã num contexto de perseguição. Ela foi escrita por volta de 67, 68 depois de Cristo, justamente o período em que os cristãos estavam sendo perseguidos por sua fé e sendo já dispersos e esparramados. Mas ela é escrita também para fundamentar a fé deles, para que não cedessem às pressões doutrinárias daqueles que vinham e queriam fazer com que os cristãos retornassem aos fundamentos do judaísmo. Também várias outras heresias que iam acometendo o povo de Deus, das quais eles precisavam se livrar. Então a carta é escrita para corrigir esses equívocos, esses erros, e trazer consistência, firmeza espiritual, para que os cristãos não fossem abalados, nem pelas perseguições, nem por suas provas e pelo sofrimento, e muito menos pela pressão de quem vinha e dizia: vocês estão no caminho errado. Então, no capítulo 11, o autor conta a experiência de vários homens e mulheres do Antigo Testamento que passaram por momentos
magníficos na presença de Deus e que foram testados ao limite da sua fé. E sabe, as pessoas ficam pensando assim, ser crente hoje é muito mais difícil do que no passado. Você pensa assim? Algumas vezes eu ouvi dos meus filhos: pai, a sua juventude foi mais fácil do que a nossa, num período tão curto. Então nós temos uma tendência de olhar para esses homens e mulheres que aparecem na chamada galeria da fé e dizer: não, eles não viveram as pressões que nós viveram. Presta atenção nisso. Nós temos hoje acesso à apologética, à defesa da fé, com argumentos muito mais fundamentados na história, na cultura, na arqueologia, na ciência. O que esses nossos irmãos do passado não tiveram. Era muito mais difícil obedecer a Deus no contexto deles do que no nosso. A nossa geração é privilegiadíssima, porque tem argumentos para contra-argumentar a pressão que vem sobre o Evangelho. Esta semana eu assisti aquele filme Deus Não Está Morto. Quem assistiu esse filme, por favor, sinalize para mim. A grande maioria aqui assistiu. Todo jovem deveria assistir este filme. Toda pessoa que pensa sobre defesa do Evangelho deveria assistir este filme, que conta a história de um jovem universitário que é desafiado por um professor ateu em classe a engolir a ideia de que Deus exista. E num contexto onde a grande maioria dos jovens tende a se calar, aquele jovem se levanta e vai estudar com seriedade e assume o desafio de fazer um debate com o professor em classe e contra-argumentar a defesa do ateísmo. Falar sobre o que é o cristianismo, a base do cristianismo. E ele o faz de forma extraordinária, brilhante, muito bem fundamentada. Note que hoje nós temos alguns privilégios, nós podemos pegar os argumentos de pessoas que já ensaiaram sobre isso, já mergulharam a fundo na ciência, na história, nas culturas, e podemos usar esses argumentos porque estão à nossa disposição e combater aqueles que vêm com veemência contra a igreja, afirmando que Deus não existe, que este mundo nasceu do nada, de uma mera explosão cósmica, que se ordenou e virou isso aqui tudo. Nós temos argumentos, nós temos a ciência a nosso favor, mas lá no Antigo Testamento não havia nada disso. O que eles tinham era uma experiência empírica, algo com Deus apenas. Deus falava com homens e eles lançavam-se a fazer coisas absurdas, como Noé construir uma arca numa região seca em que não havia água, nem rios. Um navio gigante, onde iria reunir ali casais de animais, de cada espécie. Que negócio mais insano! Mas ele o faz, porque Deus lhe ordenou que fizesse. E Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra desconhecida, porque Deus mandou. E Moisés, sem fundamento nenhum, apenas com base na palavra de Deus, enfrenta Faraó. E há todo o desenrolar da história de homens que pela fé obedeceram a Deus, mas não tinham evidências palpáveis, concretas, que lhes poderiam servir como argumento, eles tinham apenas a fé. E aí o capítulo 12 cai no nosso colo, no colo de cada um de nós, como um tratado de enorme
responsabilidade. Porque ele começa dizendo: tendo com base a experiência vivida pelos nossos irmãos, que são nossas testemunhas, que vieram antes de nós, e nós estamos rodeados dessas testemunhas. Acorde para algumas coisas que vocês devem fazer daqui para frente. Abram os seus olhos, enxerguem o caminho que está diante de vocês. A primeira coisa que ele desafia os cristãos a fazerem, com base no testemunho dos irmãos do passado que morreram por sua fé, que fizeram coisas incríveis, que foram perseguidos, que não desistiram. A primeira coisa é deixar todo embaraço e todo pecado. Nós já falamos sobre isso aqui. A diferença que há entre pecado e embaraço. O pecado você sabe o que é. Se você é um filho de Deus, você sabe o que é pecado. Por mais que você queira contra-argumentar, por mais que você queira se justificar, por mais que você queira diminuir o peso de algumas passagens da Bíblia, você sabe pelo Espírito Santo de Deus, pela ação do Espírito no seu coração, quando você peca, você sabe que pecou. Você sabe que houve um erro, houve a violação de uma ordem de Deus. Você sabe disso. E se não sabe, tem que questionar. Por que não sabe? Já o embaraço se diferencia do pecado, porque o embaraço pode ser um pecado, mas não necessariamente. Às vezes nós atraímos alguns embaraços para a nossa vida, e o embaraço são aquelas cordas que nos impedem crescer, nos impedem avançar na nossa trajetória com Deus. Deus criou para cada um de nós um plano extraordinário para ser vivido nesse mundo. Há uma vontade clara de Deus para cada um de nós, mas nós nos contentamos com as migalhas. Esse é o nosso problema. Abraçamos as migalhas, como se pudéssemos sobreviver por elas, e nos enchemos de embaraços, que nos amarram, que nos atam, e que não nos permitem caminhar. Às vezes são pecados, relacionamentos fora da vontade de Deus, atitudes contrárias às leis. Nós vamos atrás, nós decidimos, e nos amarramos por elas. Outras vezes não. Você entra num negócio, achando que aquilo vai ser uma bênção, e aquilo é um embaraço. Só você não está vendo. Determinados namoros, determinados relacionamentos são embaraços. Alguém lhe alerta, geralmente são os pais. Geralmente são os pais, filho, filha, atenção. Não! Eu quero, eu gosto. Embaraço. Então nós estamos saindo de 2015 e caminhando para 2016, e eu queria desafiar você a olhar para esse texto e a tomar uma decisão. Deixe para trás os pecados, deixe para trás os embaraços em nome de Jesus. Deixe para trás. Aí você vai dizer assim: sim, mas quem é exemplo para mim? Quem é modelo? Porque todo mundo faz, todo mundo, por que eu não posso fazer tal coisa, se todo mundo está fazendo? Olha lá, eu vejo aquele crente, aquele outro crente, até pastor está fazendo, ó. Olha aqui o texto, verso 2, olhando para quem? Olhe para o texto, por favor. Olhando para quem? Para Jesus, que é quem? Autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo: olha, presta atenção,
Porque os cristãos às vezes não têm tanta perseverança, mas Jesus foi perseverante, Ele foi desprezado, Ele sofreu a afronta, Ele suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo. Olhe para Jesus, para que você não enfraqueça. Pare com essa mania de pautar a sua vida no fracasso de outros. Pare com essa tendência de achar que o pecado de outros é um álibi para você também pecar contra Deus. A responsabilidade é pessoal, irmãos. A responsabilidade é pessoal. O prejuízo é pessoal também. Então ele deixa claro, Jesus sofreu toda a contradição. Foque o seu olhar nele, para que você não enfraqueça e você não desfaleça. Outra sinalização importante dele, o autor diz assim: na guerra contra o pecado, resista até o sangue. É uma linguagem de guerra. Você pode imaginar? O exército lá, as bombas explodindo, tiros para todo lado, os soldados sangrando, e ele se arrastando pelo chão, indo na direção do inimigo, avançando, e ele vai, e quanto mais ele é ferido, quanto mais ele é machucado, mais ele continua se arrastando, porque ele não quer perder essa batalha. Ele diz: a guerra contra o pecado tem que ser assim. Tem que ser assim. Não pense você que a guerra contra o pecado é uma oraçãozinha, michuruca, em que você diz assim: ó Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não. É uma guerra intensa contra você mesmo, contra a sua alma, que você chora, que você se lamenta, que você entra em estado de choque, porque você pecou contra o Deus vivo e verdadeiro, que é o fogo consumidor. Ainda não lutaste até o sangue, combatendo contra o pecado. Pior, ele diz: você ainda reclama da disciplina de Deus. Olha só como ele dá uma atenção a essa questão de disciplina. Já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor faz o quê? Corrige o filho que ele ama. Corrige o que ama. E açoita. Sabe o que é açoitar? Quem sabe o que é açoitar? É dar couro. É bater. Deus bate. Bate, açoita. Açoita quem? Todo aquele que ele recebe por filho. Ah, Senhor, eu só tenho provação. Para de pecar. Estou te batendo. Acorda. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, sois o quê? Bastardos. O que é o bastardo? Bastardo é o filho do empregado, que nasce lá na casa, na colônia, na fazenda. O empregado está lá na casinha dele. Nasceu lá o filho do empregado. O menino vem brincar na varanda do patrão, do dono da fazenda. Começa a quebrar os vasos, começa a derrubar as coisas. O dono da fazenda vai bater no menino? Não, ele vai chamar quem? O pai. É o pai que tem que vir corrigir, não é o outro. Alguém aqui vive corrigindo o filho dos outros? Não. É nossa obrigação como pais corrigir os nossos filhos. Se uma pessoa estiver vivendo em pecado, mas não estiver sendo corrigida por Deus, o que isso significa? Que ela não é filho de Deus.
Eu vou repetir isso. Se uma pessoa estiver vivendo no pecado, abraçando o pecado, mas não está sendo corrigida por Deus, isso significa que a pessoa não é filho de Deus. Mas se é filho de Deus, Deus vai buscar. Vai buscar. E a pessoa não vai ficar demorando, não. Vem logo. Quando sente o peso da mão de Deus, vem logo. O texto diz, olha, nós tivemos nossos pais, nós os reverenciamos. Não vamos reverenciar o Deus, Pai dos Espíritos. Não vamos prestar atenção no que Ele está falando, não vamos nos sujeitar a Ele. Porque os nossos pais nos corrigiram por um tempo, como bem lhes parecia, mas o Senhor não. Ele nos corrige para o nosso proveito. Olhe bem a expressão que ele usa no final do verso 10, para sermos participantes da sua santidade. Irmãos amados, Deus não nos corrige só porque estamos fazendo coisas erradas, Ele nos corrige para que nós sejamos parecidos com Ele. Assim como eu sou santo, sejam vocês também santos, diz o Senhor. Então a coisa é séria, e Ele nos trata com rigorosidade, e nos corrige, e nós não gostamos. Ele reconhece, toda a correção no presente não é de alegria, não é de gozo, mas depois, ela promove alguma coisa. O que ela promove? Ela promove um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Então Deus não é ruim quando Ele corrige. Quando Deus corrige, Ele é um Pai amoroso, que quer trazer seus filhos de volta, quer puxá-los para perto de si, que quer que eles aprendam sua essência, que quer que eles aprendam o seu caráter. Então Deus nos corrige. Deus nos corrige. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Pare de reclamar de sua vida. Pare de reclamar da sua história. Pare de achar que sucesso é humano, é a aprovação de Deus. Talvez não seja. Talvez não seja. Deus quer te trazer para perto dEle. Faça de vereda direita para os seus pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, mas seja curado, sarado pelas mãos de Deus. Aí ele continua estendendo isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse aspecto de seguir a paz com todos é um elemento importante, fundamental dessa trajetória cristã. Tem tudo a ver com a ceia do Senhor, porque se nós estamos muito bem com Deus, mas estamos mal com as pessoas, é sinal de que não estamos tão bem assim com Deus. Temos que dar um passo atrás. A nossa relação com as pessoas mostra muito do que há da verticalização dessa relação. Seguir a paz com todos. Aí ele evoca o exemplo de Esaú. Ninguém seja profano, devasso, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito por primogenitura. Por quê? Por ganância. Por ganância. Por querer ter a satisfação de um desejo momentâneo, colocada de prontidão diante dele. E a Bíblia diz, tanto o autor de Hebreus aqui, quanto Paulo lá no capítulo 5 e 6 de Romanos, ambos afirmam que este moço não achou lugar de arrependimento. Achou que era uma brincadeira. Esaú achou que era uma brincadeira boba. Era algo sério que vinha da mão de Deus. Não se brinca com a bênção da primogenitura. Esaú brincou. Achou que era uma coisinha sem muita importância. Quis zombar do irmão.
quis passar a perna no irmão, se deu mal. Não se brinca com as coisas consagradas, não se brinca com as coisas que vêm de Deus. E o texto diz que mais tarde ele chora, ele quer, mas ele não encontra mais o lugar. Passou, o arrependimento dele veio depois da época. Ele está falando de consequências. Você pode, lembra disso. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas não somos livres para receber as consequências das escolhas que fazemos. Você é livre para escolher, obedecer ou desobedecer, mas nenhum de nós é livre para escapar das escolhas, das consequências das escolhas que nós fazemos. Então ele mostra, no transcorrer do capítulo, novamente a experiência lá do deserto, das pessoas que tinham temor e medo de Deus, ao verem a coluna de fogo, ao verem as manifestações extraordinárias de Deus, a saberem que se alguém tocasse no monte sem santidade, seria apedrejado. E ele diz, olha, lembra de uma coisa, Moisés sentia medo no coração, mas vocês chegaram num outro lugar. Moisés diz assim, eu estou assombrado, eu estou tremendo, mas vocês não. Vocês chegaram ao Monte Sião, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, vocês chegaram a Jerusalém celestial, a muitos milhares de anjos, vocês se aproximaram da universal assembleia, da igreja, dos primogênitos. Isso é um privilégio, é uma bênção que você esteja no meio do povo de Deus, daqueles que estão inscritos nos céus, do Deus de todos, do Espírito dos justos aperfeiçoados. Acorde, abra os seus olhos. Você entendeu quem era Jesus, Ele, o mediador da nova aliança. E o sangue dele aspergido fala muito na sua vida, mais do que o sangue da morte de Abel, mais do que o pecado. O sangue de Jesus nos lava completamente. Então ele diz, não rejeite aquele que fala, não rejeite aquele que ensina, não rejeite aquele que prega. Ele está falando do Espírito Santo de Deus, porque se aqueles lá do passado, em toda a sua ignorância, que não tinham os mesmos recursos que nós, se eles não escaparam, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que nos dá a sua palavra do céu. Então ele termina, verso 28, dizendo, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus neste mundo aqui, agradavelmente, ou seja, com alegria, reverentemente, não brinque com as coisas que são de Deus, e piedosamente, em santidade, na presença do Senhor. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência, com piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando eu leio esse texto, o meu coração se enche de medo, na presença do Deus majestoso. Eu tenho muito medo dos líderes, pregadores, pastores, teólogos, que têm transformado a graça em conivência. Eu tenho muito medo daqueles que olham para a graça como se a graça fosse um álibi para que os cristãos viessem uma vida de impiedade, de arrogância, de descaso, de indiferença, até porque, irmãos, várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, várias vezes, o povo de Deus chegou num estado de indiferença muito grande, que foi duramente criticado pelo Senhor. No meio da assembleia, no meio da congregação dos santos, no meio
das sinagogas, no meio do templo, seja em Jerusalém, no meio do tabernáculo, onde foi aquela associação entre iniquidade e culto a Deus, que Deus abomina e diz: eu não quero mais, eu não quero mais. Que Deus nos livre de que isso aconteça no nosso meio. Que Deus nos livre, irmãos, que isso aconteça entre nós. Se vamos cultuar ao nosso Deus, vamos servir a Deus com alegria, com reverência e com santidade. Esse é o desafio do Senhor para a nossa vida. Vamos participar da ceia do Senhor neste momento. E eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, enquanto os pastores e líderes vêm aqui à frente, que você possa refletir neste momento em todo esse texto que acabamos de ler, que faz sentido nesse dia de ceia do Senhor. Irmãos, eu anseio por uma experiência a mais com Deus. As pessoas ficam imaginando que a experiência com Deus, ela é maior à medida em que a pessoa vê coisas sobrenaturais acontecerem, curas, milagres e etc. Mas não existe nada de mais encantador, sobrenatural e extraordinário do que uma vida de santidade. Não existe. Sabe aquele momento do arrependimento? Sabe o momento em que o seu coração é quebrantado na presença de Deus? Sabe aquele momento em que você é levado de joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é um fogo consumidor, sabendo que a presença dEle está entre nós, sabendo que Ele está sondando o nosso coração, sabendo que nada é oculto aos olhos dEle, sabendo que Ele vai onde nós vamos, Ele está onde nós estamos, não podemos esconder nada dEle, não tem como fugir, não tem como escapar. Deus não exige de nós perfeição, mas Deus exige de nós reconhecimento, quebrantamento diante dEle. Não adianta querer ocultar da nossa vida e da nossa experiência. Algumas vezes vai doer, e vai doer bastante a correção de Deus. Os açoites de Deus vão doer nas nossas costas. E você pode se revoltar contra Deus. No meio da disciplina, você pode se revoltar contra Ele e reclamar e argumentar que você está sofrendo. E nem por isso Ele deixará de ser Pai. Agora, se você está vivendo uma vida de pecado, de falta de santidade, mas não há correção, ninguém está corrigindo, olhe para esse sinal como um sinal importante de Deus. Talvez você tenha que vir aos pés da cruz de Jesus e ter um real compromisso com Jesus. Esaú se arrependeu tarde demais. Quando ele se arrependeu, a bênção já tinha sido dada ao irmão. Deus não quer isso para você, nem para mim. Um arrependimento tardio, depois da hora. Ele quer a tempo. Ele quer a tempo. Então, vamos separar este momento para viver o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Comer o pão e beber o cálice significa novamente reafirmar a nossa morte com Jesus e o nosso renascimento em Cristo. Significa acatar o sacrifício, a morte dele sobre nós. Significa nos conformarmos com ele na sua morte. Significa também relembrar o nosso coração de que fomos lavados e purificados pelo seu sangue, e que essa é a razão pela qual devemos viver uma vida de santidade. Presta atenção. Não queira ser santo para ir para o céu. Você não negocia a glória celestial com procedimento particular. A
santidade tem que ser um elemento que vem como convicção da experiência com Cristo. Por isso participamos da ceia e lembramos disso, e ao percebermos o quanto Jesus foi ironizado, desprezado, humilhado, o quanto Jesus padeceu, nós sofremos junto com Ele. Nós choramos pela morte de Jesus, porque nós lembramos que toda dor imposta sobre o Senhor teve a sua origem no nosso próprio pecado. Eu e você somos os culpados, preste atenção nisso. Eu e você somos os culpados pela morte de Jesus. Não é justo brincar com o que é sagrado. Não é justo sair daqui e fazer de conta que nada aconteceu. Você vai ser distraído, vai ser tentado a se distrair quando você colocar o pé para fora deste templo. Quando você desligar o seu aparelho de televisão, seu computador, você vai ser tentado a esquecer isso tudo, a se distrair e a esquecer. Mas firme um passo com Deus e diga: Senhor, eu não vou esquecer o que o Senhor falou com o meu coração hoje. Eu quero viver em santidade na presença do Senhor. Eu quero viver seriamente comprometido com o Senhor. Confesse seus pecados ao Senhor. Trate o seu coração diante do Senhor. Toda desonestidade, toda mentira, toda ira, toda raiva, toda amargura, toda amargura. Você não pode carregar um embaraço de amargura de 2015 para 2016. Livre-se dela agora em nome de Jesus. Perdoe em seu coração. Confesse a Deus a sua inflexibilidade, às vezes a dureza do seu coração para tratar pessoas que amam você e que às vezes você trata elas com tanta grosseria. Você sabe disso. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Você é filho, não é bastardo. Então chore na presença de Deus. Clame sua misericórdia, clame seu perdão. Permita-se ser lavado no sangue de Jesus Cristo nessa manhã. Aqueles que vão participar da ceia do Senhor irão ficar de pé, crentes em Cristo Jesus, batizados em comunhão com Deus Pai, Filho, Espírito Santo, em comunhão com a igreja do Senhor. Se colocarão de pé, irão receber o primeiro elemento da ceia, o pão, simbolizando o corpo de Cristo ferido na cruz do Calvário por cada um de nós. Continue em oração, mesmo a igreja cantando, concentre o seu pensamento em oração, coloque-se diante do Senhor neste momento, com seu peito rasgado, com seu coração aberto, pergunte para Deus: Senhor, estou sendo corrigido pelo Senhor ou não? Como eu tenho reagido diante da correção do Senhor na minha vida? Será que ao contemplar a nuvem de testemunhas eu tenho me desvencilhado de todo embaraço, de todo pecado, ou estou carregando embaraços que estão me impedindo de vivenciar neste mundo, experimentar o teu propósito para a minha vida neste mundo? Permaneça em reflexão enquanto você recebe esse primeiro elemento, e quando você se assentar, continue em oração, continue consagrando sua vida a Deus, continue em oração, pedindo por santidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. As nossas maldições
Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade de amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe a adoração. Nesse momento eu convido a você que vai participar desse primeiro elemento a ficar de pé. O pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, machucado, moído, ferido em nosso favor. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Deus bendito, em nome de Jesus, exaltado, Senhor, e glorificado seja o Teu nome. Ó Deus, se nos achegamos à Tua presença, Senhor, é pelo Teu sacrifício, Senhor. Não é por mérito, Senhor Deus, não é por força da nossa carne, Senhor, mas foi pelo Seu sacrifício, Senhor, por Sua entrega de amor, por cada um de nós aqui, Senhor. E nós reconhecemos isso. Por isso, nessa manhã, Deus, te adoramos. E Deus, em nome de Jesus, sacrifício esse, Deus, que teve um preço. O seu corpo ferido, o seu corpo machucado na cruz. Nós não cremos, Senhor Deus, como foi pregado aqui, Deus, numa graça barata, Senhor, mas numa graça que teve um preço. E Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, andar em novidades de vida, Senhor Deus, numa vida, Senhor Deus, livre, Senhor, de todo e qualquer embaraço, de todo o pecado, Senhor Deus, numa vida, Senhor Deus, onde é possível, Senhor Deus, vencer as tentações, as ciladas impostas pelo inimigo, não pela força da nossa própria carne, pela força do braço, Senhor Deus, mas no poder do Espírito Santo que habita em nós. Eu clamo por isso, Pai, que cada crente aqui, Deus, em nome de Jesus, possa compreender, Deus, a identidade que possui em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nos capacita a isso, Pai, nos habilita, Senhor, a viver uma vida digna da nossa vocação. Eu rogo assim, Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir gentilmente que os irmãos que participaram do primeiro elemento permaneçam de pé.
te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em Espírito, Cristo dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em Espírito, Cristo dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Glória é este Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar, queridos. Nós te bendizemos, Senhor Deus e Pai, porque na Tua fraqueza nós fomos fortalecidos, na Tua graça fomos salvos, por Tua misericórdia não fomos castigados e condenados, pelo Teu sacrifício na cruz fomos livres da culpa, do pecado
de todas as transgressões. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, que a nossa vida, pautada na tua santidade, no teu exemplo, o tempo todo tendo Jesus Cristo como referencial, autor e consumador da nossa fé, que a nossa vida, os nossos dias neste mundo, sejam vividos em santidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Que nos lembremos, Senhor, que Tu és o fogo consumidor. Que nos lembremos, Senhor, do juízo. Que nos lembremos da Tua graça derramada sobre nós todos os dias. Abençoa a Tua igreja, que esta igreja cresça cada vez mais, que esta igreja honre ao Senhor nesta cidade, que o testemunho dos Teus filhos aqui sinalize o céu, a presença inequívoca do Senhor sobre nós. Muito obrigado pelo Teu sangue, que nos remiu e nos lavou de todo pecado, em nome de Jesus. Tomemos todos juntos, irmãos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, que Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e nos fortaleça na sua presença em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos.